Olá, muito boa tarde para você, ou de casa, um cantinho aí na sua sala, no seu coração, onde você estiver. Está começando o Entre Família aqui na TV Novo Tempo e hoje com a Suzane. Você já conhece ela, já esteve por aqui. Ela é menina do imã flexível, está conosco. Boa tarde. Você vai começar com isso de novo. Não marcou, boa tarde. Foi marcante, Suzane, né? Para quem não sabe, ela foi fazer uma reportagem muito legal aqui, que tinha um imã muito forte, que ela falou, olha o imã aqui que é muito forte. E caiu o imã, não sei o que aconteceu, acho que ele ficou com vergonha de estar ao vivo na TV. Gente, mas Suzane. ao vivo, primeiro boa tarde para tarde. você de casa. É muito bom estar aqui nessa véspera de feriado, né? Alguns ganharam folga e eu, Cris, nós é assim. nós estamos aqui. Né, peão é assim. Eu tô vendo trabalha, agora né? o pessoal lá com as fotinhos, hashtag praia, litoral. Mas eu tô E a gente tá aqui, Estamos né? aqui, Só não felizes. tem ar-condicionado, tá gostoso, Tá né? gostoso aqui, é verdade. Tá um arzinho gostoso. Você há pouco Tá reclamou um dele pouco na aqui, garganta. né? Mas tá gostoso. Mas é que eu tô atacada da garganta. Gente, é o Isso. seguinte, quando a gente tá ao vivo, tudo acontece. Esse dia do imã foi fabuloso. E quem perdeu, depois vai lá no programa Organização de Cozinha que vocês vão entender do que o Cris está falando. Posso te elogiar? Ah. Mesmo com tudo isso acontecendo ao vivo, ela com pouco tempo, ela teve flexibilidade. E a adaptabilidade, Exatamente. que eu tive que adaptar, inclusive, as suas piadinhas aqui no estúdio junto com a Exatamente. equipe. E você vendo? estava ainda com um ponto, a gente fazendo piada, ela entrevistando lá a nossa personal organizer. Mas tem tudo a ver, Suzane, com Com o o assunto tema de de hoje. hoje. O que nós vamos falar? Vamos falar sobre pluripotencial, né? Que são as pessoas versáteis, que têm aí adaptabilidade no trabalho, que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou que já fez muita coisa na vida. Você já fez muita coisa, né, Cris? É muita coisa, Tipo o né? quê? Eu, apesar de ser um menino... Além de Apesar radialista, de ser um menino, nobre, É... das manhãs. Agora, ano que vem, completo 20 anos, né? 20 anos só de rádio. De comunicação. Ela nem cotou a idade. Você viu quando a pessoa tá velha, ela já foi direto na profissão, porque realmente tem que ser ano que vem, 20 anos de comunicação. Mas fora da comunicação, você chegou a fazer alguma coisa? Já, eu trabalho desde os 5 anos, né? 5 anos? 5 anos. Com Naquela meu pai, época podia? Podia, e foi bom, hein? É, que Guinha, você ela fez? vendedor de ferro velho. Junto com o papai, meu pai consertava Ó, fogão. a Ana Isabel tá falando aqui pra Ah. mim no ponto que passar raiva na mãe não é considerado Não, trabalho. não, era com o papai, só que pegava, lá a gente fala de bergamota, mas a sociedade serve mexerica. Aí aquele sei jeito, qual que é. vendia ferro velho, trocava alumínio por rapadura, Você fomos vendia? consertar. Isso, Se eu te falar que eu também já vendi banana, Já? Banana. sabe carrinho de mão? já. Meu pai já pegava a banana do sítio e falava, vai vender. Imagina, né? Menina. Vende uma banana anda- pra me ver aqui, agora ao Não. vivo, vamos lá. Não, eu já Vendendo ia... banana não, em 3, não? Versatilidade. Eu ia nas pessoas... Olha a bananinha da Suzane! Não, é eu- banana com eu era- banana com creme. Ó, teve até rima, viu? Gente, eu era estratégica, eu já ia nas pessoas certas, tinha um cara que revendia, eu já Sim. ia lá nele, entendeu? Não, já ia nos contatos ela já ali. sabia como trabalhar B2B, B2C, ela já tinha já tinha o caminho Tem que ser com andado. jeito. Ah. Não, e outra, gente, eu tinha uma certa vergonhinha nessa época. Eu nunca tive vergonha de trabalhar, mas nessa de carregar o carrinho de mão no meio da rua É? com banana, dava uma vergonhinha. Dava. Mas eu ia, né? Porque eu ia ganhar um trocadinho, eu dava interessada. Eu não sei porquê, desde pequena eu quis ter minha independência. Sim. Acho que é porque eu pedi as coisas pro meu pai, né? Meu pai não tá assistindo nesse momento, então eu posso falar. Eu pedia, pai, queria comprar juju, sabe? Laranjinha na escola. Laranjinha. E tinha coxinha também na escola, salgadinho, enfim. Era 50 centavos o salgadinho e 15 centavos o juju. Ele disse que nunca tinha dinheiro. Então eu pegava essas coisinhas pra vender, pra ganhar meu dinheirinho e comprar o lanche na Viu? escola. Mas ó, a gente vai ter um profissional que vai. Não adianta você estar lá só o resultado do dinheiro. Faz parte. Mas o caminho tem que ser gostoso. Então, talvez você ali segurando o carrinho de mão vendendo aquela bananinha com a vergonha, estava pensando só depois na jujuba. Mas tava pensando só no dinheiro. agora imagine você ter um trabalho, ser versátil o dia inteiro, mas a jujuba é o que você está fazendo. Já pensou? Aí que vem a versatilidade sem ser um peso. Nós temos um profissional hoje Sim. para você descobrir a jujuba de cada dia. E como você pode se readaptar, se for o caso, né? A pessoa está trabalhando há tanto tempo, gosta muito do que faz, e aí? Se de repente der um ruim. Transição de carreira, como é que faz? Aí tem um momento só. Gente, o programa de hoje está demais. E me deu uma vontade de comer uma jujuba agora, que eu vou te dizer. Depois você compra pra gente, Vamos depois ver. que acabar aqui. Então fechou, combinado. Um breve intervalo e a gente volta já. Entre Família está de volta. O Cris vai falar aqui os nossos contatos. Eu já vou adiantar para você qual é a pergunta do dia, para você mandar as suas dúvidas para o nosso especialista aqui. Qualquer dúvida que você tiver na carreira profissional, ao longo do debate, que você tiver aí indeciso ou pensando em se arriscar, manda sua pergunta, porque o nosso especialista é top. Olha, tinha que ter um bloco inteiro para falar aqui do que ele faz. Eu vou resumir. O cara é bom, pronto. Ó. Vou mostrar pra você. Essa parte aqui é tudo o que ele faz, de Metade curso, aqui, de ó. que ele é professor e tal. Então, ó, eu garanto, confia em mim, eu não vou falar tudo que ele faz aqui, mas, Cris, o meu menino vai começar no mercado de trabalho, estou apavorada, preciso...
Pergunta. Eu quero fazer uma transição de carreira. Pergunta. Eu quero descobrir a minha versatilidade, porque eu fui criado num estilo. Outras gerações que era tudo quadradinho e tal. Calma, a gente vai te ajudar. O WhatsApp é fácil, hein? DDD 12 98315 0249. Agora, se você quiser se arriscar e participar através do QR Code, olha aqui. É verdade. Esses bichinhos aqui, ó. É muito chique. Porque daí você aponta o celular, a câmera do telefone aqui e já te encaminha direto pro nosso contato. Eu nunca tinha... Aproxima a tua câmera aí. Esse nome é chique, mas é um monte de pontinho que vai te levar para um lugar. Como é QR Code. Você falou mais chique. Mas se o pessoal fala, igual tem gente que eu adoro gente que fala assim, Instagram. Facebook. Eu não consigo, Facebook, eu não consigo fazer, né? E como é que é o QR Code em inglês? Não sei, eu falei errado. O bom é que se você falar errado, fala com força. E fala enrolado. Fala né? com força. Chique. Tipo assim, ó, se você não sabe falar inglês direito, fala QR Code. E dá um sotaque. A pessoa, meu Deus, tá errado, mas é tão bonito. A pessoa tem que ter vontade. Vamos lá, flexibilidade. Vamos fazer o seguinte, vamos apresentar o nosso convidado? Bora, sentado? Tenha bondade, isso. Obrigada, quanta gentileza. Sente primeiro, com tranquilidade, Boa suavidade. Tarde. Sou Cris, tudo bem? Voltando ao nosso programa, Eduardo Fortes, ele que é especialista em desenvolvimento humano, mas é professor, tem agência, tem histórico. Ele já esteve aqui no nosso programa, participou por 2 vezes, uma ele esteve aqui presencialmente, na outra colaborou online conosco. Ele que, inclusive, já deu cursos aqui na Rede Novo Tempo para a nossa liderança. Então, é alguém que a gente confia mesmo aqui, né? Com os líderes aqui, já teve com o nosso RH aqui, foi uma bênção. Estamos negociando, talvez o pastor Adriano trazer ele aí para a turma de novo. Então, alguém que fez bem para o nosso time da família, ele volta, Eduardo. Mais uma vez aqui conosco, um prazer. Eu agradeço a oportunidade de poder contribuir e se existe alguma coisa que a gente pode falar de versatilidade, é o Entre Família, não é verdade? Com certeza. Todos os dias o Cris aqui também, né, com a Carol e agora com a Su também. Gente, eu acho que eu estava trazendo o pensamento para o dia de hoje e você sabe que a nossa formação acadêmica universitária, tudo que a gente estudou lá atrás e fez faculdade, a primeira faculdade que a gente fez lá atrás, era para um mundo que não existe mais, né? Não. O mundo não existe mais. Toda a formação que nós tivemos era para um mundo que não existe mais. Ou seja, o mundo daqui para frente agora requer novas competências. Então, você querendo ou não, daqui para frente, a palavra é versatilidade. Porque você vai ter que começar a lidar com respostas de algo que você ainda não aprendeu. Então, sair do mesmo que você vinha fazendo sempre é algo muito interessante a pensar. E é tão interessante isso, eu me formei em jornalismo em 2011, não tem tanto tempo assim. E eu lembro que nesse período da faculdade já tinha algumas coisas dentro do próprio ensinamento do curso que já tinha caído. Olha só. Por exemplo, a pessoa que fazia a pauta, né? Tinha o pauteiro antigamente, assim, nas agências, na TV, nos jornais. E quando a gente já entrou, essa profissão, essa função, na verdade, já tinha deixado de existir. Porque agora já era esse pluripotencial. O próprio repórter já pensava na sua pauta, já fazia reunião, que já gravava, não tinha podcast na época, né, mas que já gravava para o rádio, que já escrevia a matéria. Então, na minha época, começou isso daí, né? E tudo que eu vi na faculdade, boa parte das coisas que eu vi hoje já tá tudo assim, sabe? Tudo misturado, tudo junto, que antes a gente viu, assim, mídia por mídia, matéria por matéria. Exato. Eu sou empresário também, tenho uma agência de marketing digital, atendo grandes contas no Brasil, médios e pequenos empresários também. E a gente está sempre contratando pessoas para a estrutura da equipe e a gente nota que por mais que você tente trazer profissionais atualizados, o marketing digital, por exemplo, é algo que as universidades que fazem cursos, no meio do curso, o curso já está desatualizado. Porque você pega, né, a Neuroscience americana mostra que a cada 40 semanas, 10 meses, toda a informação do mundo dobra. Nós estamos falando 10% mais rápido, caminhando 20% mais rápido. O nosso WhatsApp está 2 vezes mais acelerado, não é? A gente tem que entender que não dá tempo de maturar as coisas, né? Não dá tempo de você vender para si mesmo para depois tentar entender o que está acontecendo. Então, o improviso, ele requer um planejamento muito rápido internamente e execução rápida. É o fazer pensando, pensar fazendo, né? Então, e o brasileiro é perito nisso. O brasileiro ele tem isso no DNA dele, porque nós temos muito pouco balizadores no nosso país como um todo, né? De tudo, política, economia, é tudo muito instável. Então, essa instabilidade é a base também da flexibilidade, que é a adaptabilidade e aí o próprio cenário faz com que a pessoa ela não tenha outra opção, né? Já que o ritmo como o país ele coloca, né, faz com que você seja versátil, né? As crises, antigamente nós tínhamos uma troca da moeda, a inflação era bem mais, oscilava muito, sim, né? Não sei se, essa aqui é benina, mas uns tempos atrás, você lembra quando você ia no mercado, estava um valor, no outro dia já estava outro? Naquele momento, tudo era, né, oscilando e tal. E o que eu acho legal também, uma pergunta para o Eduardo aqui, apesar da gente ter essa versatilidade, antigamente você pegava o quê, né?
você pegava uma profissão, seguia e tal. E Isso contava muito no currículo, né? contava muito no 1000 currículo anos você trabalhando. ter um time de trabalho ali dentro. Automaticamente, você tinha algumas vantagens e desvantagens neste módulo. Agora, culturalmente, está tudo bem, né? Às vezes a mãe até está cobrando, menino, você trocou de emprego de novo, mas é um cenário normal você ter essa troca. Porém, eu queria te perguntar, Eduardo, quando a gente abre muito leque nessa versatilidade, a gente pode perder um pouquinho do foco, né? Então, existe versatilidade e adaptabilidade, mas dentro do teu nicho, assim. Porque, claro, dependendo do nicho, né? Porque se você abrir demais o leque, você não fica perito em nada. Depois eu quero até fazer uma pergunta pessoal desse negócio do foco aí. É porque é legal você ter, um exemplo, saber muita coisa, saber de tudo, mas você tem que pegar a linha que você tratou com um propósito de vida para que você possa ter tudo ali, ó, buscar um pouquinho aqui e ali, conforme o mercado, ou não. Essa é uma colocação importante do Cris. A gente pensa que o versátil ele é superficial e raso, né? Se ele for generalista, isso é muito importante que tenha um generalista nas empresas, tá? Quantas empresas são menores, pequenas e médias, a gente tem muito generalista na empresa, que é o multitarefa, multitask. Ele é fundamental que exista nas empresas. As empresas maiores são departamentalizadas, então os profissionais ficam mais especialistas. Eles não podem ficar fazendo muitas coisas, eles ficam mais balizados, mais departamentalizados. Quem que é o pluripotencial, que é o profissional mais versátil, né? Ele é especialista naquilo que ele tem formação, ou histórico, ou vivência, mas quando aparece um cenário A, B e C, ele não reage de maneira, isso não é comigo. Ele fala, deixa eu entender isso e fazer com profundidade. Então a versatilidade tem a ver com que ele resolve fazer mais coisas do que ele tinha capacidade com profundidade. Então a gente pensa que o versátil é o generalista. O generalista ele é muito importante nas empresas, repito, mas ele acaba sendo mais superficial, sobrevoando e fazendo de tudo um pouco. Então nas grandes empresas nós temos esse profissional que é multitask, ele é muito fundamental porque se tudo joga para ele, ele faz bem. Mas ele não faz tão bem quanto um especialista, totalmente especialista, e nem como um pluripotencial. O pluripotencial ele vai lá, bom, eu sou contábil, mas pintou alguma coisa aqui de relações humanas, deixa eu estudar e tentar trazer um pouquinho de profundidade nisso, ele não vai ficar raso no processo. Entendi. Então tem esse olhar interessante. Algo que a gente não pode perder de vista sempre é a questão do situacional, né? Isso não tem regra, sabe, gente? Isso não tem regra, vai muito do que você tem de capacidade de iniciativa, de tomar decisões, assumir riscos. Então tem essa capacidade toda do ser humano avançar nessa linha, né? O nosso cérebro ele tem a tal da neuroplasticidade, né? Até uma coisa que o Cris trouxe interessante. Fiz uma faculdade, me formei numa determinada profissão, fiz 15, 20 anos daquela profissão e me aposentei. Eu fico perguntando, por que com um cérebro tão rico como o nosso, né, que a gente pode fazer tantas coisas, que aprende até o último suspiro da nossa vida, que é a neuroplasticidade, a gente fez uma profissão, a gente aprendeu a oficina mecânica, a gente aprendeu primeiros socorros, a gente aprendeu a tocar um instrumento, a gente aprendeu a cantar, a gente aprendeu a entender sobre flores e plantas, sobre frutas. Por que a gente não faz mais coisas? Porque a gente foi condicionado para focar numa coisa só, para você crescer e avançar. Mas, na verdade, se você olhar bem para aquilo que você focou, teve vários movimentos de versatilidade ali durante. Adorei o que você disse. A gente vai chamar uma personagem agora e depois eu quero fazer uma pergunta Por favor, pessoal por para favor. você. A gente está agora com a Elisa Roque. Elisa, boa tarde. Oi, Suzaine, boa tarde. Elisa, você se considera uma pessoa versátil? Olha, Suzaine, eu acho que sim. Por quê? Eu acho que a versatilidade, ela está ligada também à nossa adaptação às mudanças, né? E eu tive várias mudanças na minha vida e a primeira foi bem drástica. A minha inserção no trabalho foi uma mudança, assim, de cenário para mim, que eu estava acostumada a um tipo de realidade e se tornou diferente. Vou contar só um pouquinho da minha trajetória antes de entrar no mercado de trabalho. Eu, praticamente 18 anos da minha vida, eu vivi no campo. Meus pais são produtores rurais, então eu estava ali, naquele cenário de campo. Então, a única rota que eu teria seria continuar, né, vivendo daquela forma. Mas aí, aos 18 anos, eu comecei a fazer faculdade e aí eu comecei a trabalhar como vendedora. Então, eu saí da minha cidade pequenininha, não tem nem 3.000 habitantes, e fui para Juiz de Fora, que é uma cidade maior. Eu acho que é a quarta maior cidade de Minas. Então, já começou ali. Eu estava acostumada com uma realidade de conviver só com a minha família, porque meu vizinho mais próximo era 1 quilômetro de distância, para passar a atender o público, a lidar com outras pessoas. Então, a partir desse momento, né, que eu comecei a entender o que era versatilidade na minha vida. Oi, Elisa, tudo bem?
Oi, Cris. Tudo bem? Eu te mandei uma Tudo jóia? proposta de trabalho agora aí. Não, brincadeira, só para ver se você estava pronto nessa versatilidade aí. Aí o seguinte, a partir Manda desse... aí. Ué, vamos lá, né? Ó, Vamos você conversar. sentiu aí, Tá né? aberta. Manda. O versátil, ele tá aberto para ouvir. E é importante. Ouvir é um respeito que a gente tem, mesmo até com qualquer proposta. É um respeito, a gente vai ouvir. Sim. Aí disse, Cris, ó, não aceitaria pelo teu jeito de ser, mas te ouvir foi a melhor proposta. Tô brincando. Elisa, que legal, né? Primeiro, colocar um gostinho, esse overview que você fez, de onde você saiu, né? Eu acho que a origem tem muito a ver com o trajeto que a gente vai ter, porque a conexão, a gente fala assim, ai, aquela pessoa muito versátil, ela não cria raízes, a gente mistura raízes com âncoras. Você leva um pouco da sua terra, de tudo, né? Porque você é parte do eixo que você criou durante esse contexto. Agora, quando você abriu sua mente, a mente, ela tem essas ligações que o Eduardo colocou, né? Essa plasticidade, e aí você gosta, inclusive, das mudanças e de novos horizontes. Parou por aí as mudanças? Como é que foram esse quesito? Parece que você está em pleno crescimento da empresa e vai emprestar dinheiro hoje, segundo informações. Eu acho que essa última informação está um pouco equivocada. Ao Então vou contrário, rever. Cris. Você vai emprestar dinheiro para mim. Ele tem, viu? Tem vários Pode boletos, pedir. vários boletos. Mas conta pra gente aí, Elisa. Agora, Então, parece que a linha de crescimento, agora que você está tendo, você teve que ter essa versatilidade, porque as propostas foram mudando no seu campo de trabalho, foi isso? Sim, isso mesmo. Meu primeiro trabalho, né? Eu era vendedora. Então, ali já começava a minha versatilidade, porque eu atendia vários públicos. Talvez o público adventista conheça, eu trabalhei na Associação Mineira Sul como vendedora na loja dos céus. Então, eu atendia a um público cristão, a um público educacional, porque a gente vende os materiais da escola adventista, didáticos, livros, e a gente também vendia produtos naturais. Então, eu tinha um outro público também, um público até fora da igreja, e eu precisava ter um conhecimento de todas essas áreas, porque para a gente vender, a gente precisa conhecer o nosso produto. Então, eu vendia, eu trabalhava no caixa, eu contava estoque, né? Fazia o controle de estoque. E essa versatilidade, às vezes, é o que a gente estava, né? Vocês estavam comentando no início, não é nem tanto pela remuneração, porque apesar de eu ser vendedora, um exemplo, eu não recebia comissão. Então, se eu vendesse ou não vendesse, eu receberia o mesmo salário no final do mês, ia continuar a mesma coisa. Mas eu começava com um pensamento de colocar metas para eu fazer. Então, eu falava assim, no meu pensamento, né? Se a pessoa entrou aqui na loja e eu não tenho um produto para oferecer, eu preciso conhecer um outro para que ela venha outras vezes ou para que ela conheça esse produto que ela está buscando. Um exemplo, a pessoa buscou stevia. Aí eu quero um adoçante dietético, né? Sem ser um adoçante mesmo, o stevia. Aí eu precisava pesquisar nos meus produtos. Eu não tenho stevia, mas eu tenho outro exemplo. Eu tenho o açúcar de coco. Olha, o açúcar de coco tem as mesmas funções do stevia. Então, essas mudanças que a gente faz de pensamento, elas são muito importantes para essa adaptabilidade, né? E é uma forma também porque a gente trabalha com pessoas, independente de qualquer que seja a sua função, a gente precisa ter o contato com as pessoas. E quando a gente faz isso, a gente ganha a confiança delas. Então, esse cliente, ele saía, trazia outros clientes para mim e continuava as minhas mudanças por aí, né? Tanto que acredito que esse tenha sido um dos pontos para eu receber minha promoção, que aí depois eu me tornei auxiliar no RH. Eu tinha pontos que não contribuíram para isso, porque eu tinha falta de experiência na área de departamento pessoal e recursos humanos. E a gente não trabalha sozinho, né? Tem sempre pessoas que estão ali, que formam a nossa equipe. E a minha gerente, na época, ela foi muito importante para isso, porque ela quem me ensinou tudo. Então, a Daniele teve paciência para me ensinar, porque a gente sai um pouco cru da faculdade, né? A gente não tem a vivência prática, vai ter no mercado de trabalho. Elisa, eu não falei, Elisa, que você ia emprestar dinheiro. Olha o crescimento aí, né? Mas o legal que você colocou, que hoje é uma moeda, né? Uma moeda no quesito operacional, que eu trabalhei na Serra Gaúcha, o pessoal fala tenevoia, né? Essa vontade, essa predisposição. O pessoal viu em você, talvez, que você não tinha um hard skill,
né? Você tinha um soft skill, esse jeito de ver. Porque se não faz sentido na sua cabeça, não faz sentido em lugar nenhum. Quando você pega uma pessoa que tem essa predisposição, aí a gente vai falar sobre isso. Essa versatilidade tem muito em como você se enxerga. Primeiro você tem que saber se enxerga quem você é, né? Para que você possa buscar quem você vai se tornar a ser nesse processo de versatilidade. Elisa, o nosso papo tá legal, mas o tempo também aqui tá apertado. Mas obrigado, viu? Mande um abraço para todo esse povo, ai. Depois, eu sei que queijo não dá para vir pelo correio, tá, Elisa? Aí eu vou pessoalmente, agora acabando a pandemia, agora vacinando, eu vou pessoalmente provar os queijos aí da cidade. Pode deixar. Venha sim, venha mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando mais uma vez e precisando, só me chamar aí, viu? A gente tem que estar à disposição. Um abraço, Elisa. Tudo de bom. Agora é o seguinte, hein? Próximo bloco tem mais, né, Su? Tem o quê? Érica Garnieri. É isso aí, a nossa mentora vai tirar aqui algumas dúvidas. Quem sabe já dá uma aula aqui para nós, né, Cris? Para a gente crescer profissionalmente. Mais um professor, porque nós temos um mestre aqui hoje no programa, né? É isso, a gente volta daqui a pouco? Quanto Daqui tempo? a pouquinho, rapidinho, ó, versatilidade. Faz o seguinte, ó, tira aquela roupa do varal, bota água para esquentar para tomar um chazinho especial. É véspera de feriado. É véspera de feriado. Dá uma olhadinha para a louça e convida o marido para mais tarde. Deixa a louça para mais tarde, porque o programa de hoje, ó, vale a pena. É investimento, conhecimento. Um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Está gostando do programa? Falando dessa versatilidade profissional, esse olhar. Olha, quais atribuições tem esse profissional? Já já a gente vai colocar, elencar, ver como você se torna, né, mais versátil. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Aqui na Novo Tempo a gente trabalha muito a integralidade do ser, que é muito especial, está tudo ligado, né? Ao que você come, a maneira que você faz o exercício, a sua mente, como, Cris? Corpo e mente, todo ligado. E tem a questão da espiritualidade também. Nós tivemos uma semana muito especial, Sentimentos, com a doutora Rosana Alves. Ela que tem 3 pós-doutorados, neurocientista, e ela nos ajudou com um presente para você. Presente não se paga nada. Dá uma olhadinha no seu presente, que é a revista Sentimentos. Além dessa semana que nós tivemos aqui especial, ela deixou essa revista aqui para trabalhar várias questões que muitas vezes estão aí. Esse bracelete em você, que é a mente, que não é trabalhada por um preconceito. Ah, eu não vou no psicólogo. Não, é coisa para louco e tal. Graças a Deus que esse preconceito tem sido criado. Inclusive, às vezes, nós temos um preconceito estrutural, até religioso. A gente não consegue colocar psicólogo e pastor ao mesmo lado, ou padre, enfim. Espiritualidade. E é legal, Deus deu dons. Quando você não vai, estou gripado, vai aonde? Vai no médico. Agora você tem um problema psicológico, não vai? Agora, como que se liga a questão da espiritualidade, essa questão dos sentimentos? Olha, Cris, eu estou preso ao passado, excesso de passado, a gente tem essa questão da depressão, excesso de futuro, ansiedade. Existe aquela ansiedade criativa, positiva, você tem que lidar, isso faz parte de você. Faz parte. Mas como se encontrar, olhar as questões traumáticas aqui? Como que eu sei a sudorese, que eu estou numa crise de pânico? Falta de conhecimento. E a gente tem crenças limitantes, não é verdade? Você pegar, não posso comer manga com leite que vai matar e tal. E às vezes a gente tem isso elencado na nossa vida espiritual, na integralidade do ser e na questão toda aqui, ó, psicológica. Cris, mas é verdade. Meu querido, 30% do mundo tem alguma distorção das emoções. E tudo bem, a gente tem que procurar conhecimento. Vamos dar esse primeiro passo agora para você poder conversar um pouquinho com o esposo. Rapaz, homem morre mais que mulher, que às vezes não vai no médico, não se preocupa, vai empurrando com a barriga até cair no chão. Aí você, esposa que está acompanhando a gente, que é aquela líder, que vai levando aqui, puxa daqui, mas essa líder não pode levar o que não tem. Você pode chegar no esgotamento psicológico. Então vamos lá, é informação para todo mundo de casa, na sua mão, hein? Liga agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode pedir no WhatsApp aqui, ó. Não é WhatsApp, é Zap mesmo. Tira o celular do menino que está aí. Tá com pipoca? Melou todo o celular, mas não vai ser motivo de você não pedir essa revista. Pega aí, hein? Vamos lá, 12 9 8244 4449. Gostei, hein? Não deixa o menino chorando, não. Puxou muito forte. Tem que ser com carinho. Tem programa aqui, hein? Tem programa falando sobre diálogo, que é assertivo. 12 9 8244 4449. Cris, paga alguma coisa? Nada, nem o correio, tá? Liga agora, você vai ver que não vai pagar nada. Se não fosse pandemia, você dava um abraço no carteiro. Mas avisa para ele encomendar a revista dele aqui no Entre Família. Para você, Sentimentos, a ciência do existir, material especial e de graça para você, tá? Olha, estamos fechados aqui, ó. Dominou esse celular dentro de casa. Gostei, hein? Agora, ela perdeu a parede para os meninos na pandemia. Perdeu a parede arriscando, virou professora, está voltando agora. Vitoriosa você.
Tamo junto, eu sei como é que não é fácil. Valorizamos os professores aqui, versatilidade desse povo que dá aula, hein? A mamãe eu agora ainda começou a cuidar da parede dos giz, começou a fazer comida, home office, dando aula, versatilidade. Nossa, gente, mãe é tudo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino, vamos tirar essa dúvida com a Érica. Agora eu vou formular aqui a pergunta que eu queria fazer para você, que até é assim, pessoal, né? O jornalista, ele é especialista em generalidades, né? Uma coisa. E o fato desse mundo hipermediático, a gente acaba fazendo um pouquinho de cada coisa, né? A gente está aqui apresentando, depois a gente está na rua fazendo reportagem, que a gente também está produzindo, enfim. E às vezes eu sinto que é o seguinte, mas mesmo dentro da comunicação, acontece de ter uma pessoa específica, sei lá, por exemplo, especialista em 3D, que é uma coisa mais complicada. Então você pensa, cara, preciso fazer esse projeto 3D. Pá, já penso logo no primeiro nome que vem na minha cabeça de alguém que você sabe que é especialista naquilo. E às vezes, quando a gente é muito versátil, faz diversas coisas, talvez a gente não é lembrado assim de imediato quando a pessoa está procurando alguém para uma função específica. Então, Eduardo, eu jogo aqui para você. E aí, como mensurar isso? Versatilidade e tal é muito bom, mas de repente você não é o primeiro a lembrado, mas se você for especialista também não... Sim, comente. Todos têm o seu valor, né? Então, por exemplo, né, o médico, cirurgião, neurocirurgião, pediátrico e neonatal. Extremamente fechado, né? Só que ele deve ter uma agenda bastante rara. Por quê? Porque os casos que vêm para ele, lá na neurocirurgia, pediátrico e neonatal, são específicos para ele. Então, ele tem o valor dele. Ele tem o valor dele e ele consegue ter uma demanda nesse sentido. E ele é fundamental dentro de uma estrutura. Mas, claro que você, às vezes, não precisa chegar nele. Você pode passar por um clínico geral. Então, é mais ou menos assim que funciona na nossa vida como profissional. Numa estrutura de empresa, a gente ter o profissional que é multipotencial, que a gente chama, né? Que é o generalista. Então, o generalista é multipotencial. E o pluripotencial já é o especialista versátil. Tá? Então, vamos de novo. Só especialista é importante? Sim, só especialista é importante. Ele é especial especialista. Aprofunda. Né? Mas muitas vezes eu não preciso dele, porque não vai entrar, então, o 3D. Eu não tenho necessidade do 3D. Mas grande parte do que eu faço precisa de muita versatilidade. Então, tem um outro profissional que complementa. Então, não há uma competição, sabe, Su? Eu acho que, na verdade, há uma integração de tudo. E aí se forma, então, o que a gente chama de sociedade, de família, de grupo social, de empresa, né? Então, a gente precisa dessa multiplicidade, essa é a grande verdade. Eu gosto muito de Roberto da Mata, que é um antropólogo, e ele fala muito nos livros que ele tem, ele fala muito do brasileiro, que é o povo do caminho do meio. Nós somos a mistura a gente adora, né? O café com leite, o pão com manteiga, né? O feijão com arroz, a gente tem as peles misturadas, né? De culturas, de raças, a gente tem um país que no norte e nordeste é diferente do sul, sudeste. Então, se a gente olhar isso, e tudo se complementa e forma, então, a mesma unidade, né? Que é uma comunidade, uma unidade comum, mas ela é diferente. Então, essa é a grande riqueza, a versatilidade de todo mundo andando junto, né? Coabitando. Então, sim, o jornalista tem uma questão de ser um generalista, mas ele também tem áreas especiais da função dele, que ele se torna especial, especializado naquela função. Então, nós temos três bases, né? Nós temos o especialista, que é extremamente profundo. O generalista, que faz o meio de campo, mas porém é superficial. E o pluri, que ele tem uma característica, mas ele consegue se desenvolver, mas mesmo assim não ser raso. Então, a questão hoje, a jogada, você pode ser feliz em qualquer um dos campos, mas o que Su você estava procurando seria essa questão pluri, de você realmente estar apresentando aqui, estar sendo repórter, mas você está sendo mergulhando em ambas as questões ou nas dinâmicas que você foi convidada. Então você consegue dar uma mergulhada como apresentadora, buscando recursos, mas na rua também sendo repórter, sendo versátil, mas não sendo rasa. E foi até que o Eduardo falou, né? Esse profissional, eu acho que mais moderno, né? A última versão, Está em aberto ainda. A gente, quando não sabe, a gente também vai lá e pesquisa, porque hoje a gente tem acesso à informação, né? De maneira muito facilitada. Então, por exemplo, se a gente não sabe ou está tão profundo naquilo, a gente vai lá, pesquisa, estuda e se adapta e encara o projeto e o trabalho. Exatamente. Recentemente o Google, ele está validando profissionais para adentrar a corporação dele, o Google, né? O Google mesmo. Que são autodidatas, que têm a capacidade de aprendizado e não necessariamente têm uma formação acadêmica. Olha! Então, eles estão olhando para aquilo que funciona efetivamente. Então, ele quer o profissional que sabe andar sozinho, né? Então, esse hands-on, esse autogerenciável, né? Mentalidade de dono, ownership, a cabeça de dono, pensando no projeto como um todo. Skin on the game, pele no jogo, traz para si, é com você aquilo. As empresas fazem a conta na matemática. Poxa, eu posso ter esse profissional
que ele é especializado em determinada área, mas ele pode ser pluri, porque ele pode especializar em outras áreas, então esse é o pluripotencial, posso pagar um pouco mais para ele do que eu ter 3 ou 4 que sejam só especialistas, só versáteis. Eles perdem valor por isso? Não necessariamente. Porque eu preciso de um especialista em determinada área e eu preciso também ter um generalista na estrutura. E nem sempre o pluripotencial vai conseguir ter tempo disso. Então, qual que é melhor, qual que é pior? Na verdade, não existe. Você pode, dentro de um grupo, ter os 3. Mas é importante você saber colocar cada um na sua posição. Então, é claro que é valioso ter um generalista, que sempre é valioso, porque tem coisas que saem fora daquilo que estava tangibilizado. Quem vai fazer aquilo? É o especialista? Não, ele não sabe. É o pluripotencial, ele precisa de um pouquinho de profundidade ali naquele momento. É o generalista, então ele é valioso naquele momento. Mas tem um outro momento agora que é técnico o processo, é hard skills, como o Cris trouxe. Eu preciso de um cara técnico, então é especializado, é o especialista. Mas vai ter um outro momento que eu não posso agora também tratar isso de maneira muito rasa. Eu preciso ter um pouco mais de profundidade e uma capacidade mais ampla de enxergar. Então é o pluripotencial. Hoje o mercado tem a possibilidade para os 3, mas as empresas, quando fazem as contas, elas olham, poxa vida, eu não posso ficar com todos eles. E agora? E agora? Porque o pluri tem mais mercado, ou depende do projeto? O pluri tem mais mercado. Porque o pluri, se ele não souber, ele vai buscar saber. Né? Já o especialista, ele não sai disso, ele vai ser especializado sempre, ele é muito fundamental. Mas ele acabou ficando nichado. Então as empresas, às vezes, elas não têm vaga para todo mundo. Né? Então tem esse processo também. E aí vem o que a gente chama de outsourcing, né? Ou terceirização. Eu não consigo mais ter um cara de 3D, porque eu não consigo comportar isso numa empresa, então eu terceirizo uma empresa especializada em 3D. Para um momento, um projeto específico, sem pagar ele para o ano todo. Exatamente. Eu te faço uma pergunta, de repente alguém que está em casa agora fala assim, eu me encontrei como generalista, por um bom tempo, eu fui conhecido, conhecido por ser pau para toda obra, que é aquele que agiliza. Sim. Mas eu gostaria de ser pluri, Eduardo. Tem tempo, tenho 15 anos de carreira, tenho 20 anos. Tem que falar, isso é coisa para quem está começando. Mas o mercado também mudou, né, Eduardo? Mudou. Muito. E o que é interessante para você se tornar um pluri é você começar a entender que cada vez que você entrar num cenário novo, você tem que buscar um pouco mais de profundidade. Porque o generalista, ele acaba entrando em vários cenários e ele vai lá e a gente brinca que é o helicóptero, né? Ele aterriza e sai. Né? Seria mindset, então? Ele ganhar profundidade. Então, por exemplo, quer ver um exemplo de profundidade prática? Projetos. Então, eu te passei um problema. Né? Então, você vai lá e resolve aquele problema por aquele momento. Esse é o generalista. Agora, o pluripotencial, ele vai resolver o problema por aquele momento e vai se especializar para evitar, por exemplo, que a gente tenha de novo esse problema. Ele vai entender mais como resolver melhor, ele vai gastar um pouco mais de tempo, ele vai trazer uma resposta um pouco mais qualitativa para aquele que ele fazia muito rápido. Mas esse profissional, ele está programado de pensar assim? Ele tinha que mudar o jeito dele de ver as coisas? Ele está intuitivo isso no mercado, né? Nós estamos dentro do mundo X agora, né? O que é o mundo X? Pegando as gerações, tem o Z, o Y, o X e o Boomer. O mundo está X. Por que o mundo está X? Porque é um momento de construção sem recursos. Essa é a característica da geração X, construtores sem recursos. Então o mundo está desse jeito agora, porque todo mundo parou, as coisas se recomeçaram e a gente não tem tanto recurso quanto tinha antes. As empresas estão revendo os seus budgets, seu orçamento, seus home offices, sua estrutura. Mas você fala por conta da pandemia ou é uma situação mesmo da nossa geração? Porque a pandemia fez um desligar do mundo, né? E aí tem um recomeço agora, todo mundo indo junto. Certo. Então está sendo uma reconstrução de tudo no mundo, né? Reconstrução do jeito de trabalhar, tudo, né? Reconstrução na carga horária, nos home offices, mobilidade, né? Eu atendo automotivas também. A mobilidade está mudando, né? Comprar carro virou algo mais pensado. Financiamento de casa própria de 20 anos, algo pensado, né? Você tem explosão de Airbnb, Netflix, Uber. Então, tem todas essas questões que o mundo está olhando. Então, diante disso, o que a gente não pode perder de vista, né? Todos têm o seu valor, mas as empresas fazem conta. E aí, se elas tiverem que optar, então, por ficar com quem dentro de casa, elas preferem uma pessoa mais coringa, mas que não seja versátil a ponto de ser raso, que tenha pouco de profundidade. Edu, mas vou precisar do especialista? Você contrata uma empresa que é especialista. Então, ela terceiriza isso. E é Eduardo, isso é muito bom. Já a gente vai falar sobre isso. E segura, porque vai abrir bastante. Mas agora, nós vamos colocar mais uma profissional especial aqui, né, Su? Quem vem aí, Cris? Olha só, está chegando aqui a Érica Guarnieri, ela que é mentora, quase que eu troquei o sobrenome dela, mas eu sou versátil aqui e graças a Deus que eu tenho um ponto no ouvido aqui. É um probleminha de óculos, problema de óculos, assim, né? Já lidou um pouquinho com a minha idade, mas eu vou deixar a Benina tomar conta desse momento. O vovô aqui, né, eu olhava aquela propaganda, hoje eu sou o tio da Suquita. Você é o tio. Vai. Érica, boa tarde, já está com a gente, está me ouvindo? Érica, boa tarde. Gente, enquanto a gente estabiliza a internet, a Érica Guarnieri, ela é mentora, ela vai estrear aqui no Entre Família um quadro sobre empreendedorismo feminino,
Tá show de bola. Vai ser toda segunda-feira, começa no dia 13 de setembro. Segunda-feira que vem. Verdade, tá aí. É isso, gente do céu. Já chegou a hora. Vai estrear segunda-feira agora, próxima segunda-feira, dia 13 de setembro. Próxima segunda-feira, dia 13 de setembro, vai estrear um quadro especial com a mentora Érica Guarnieri para falar sobre empreendedorismo feminino. Acho que a gente não conseguiu aí o contato, a internet deu aquela desestabilizada básica. A gente tenta no próximo bloco. Mas só terminando então aqui, vai falar sobre autocuidado, organização, procrastinação, tudo. Vai ser assim, ó, reto e direto o assunto com a Érica, tá? E no próximo bloco a gente tenta a conexão novamente, né, Cris? É isso? Valeu, isso aqui a gente faz só um sensacionalismo, tá? Ela apareceu um pouquinho, a gente falou de empreendedorismo feminino, para você já se organizar. Expectativa. Você, Sensacionalismo olha, não, expectativa. O quê? Não, é bom, existe um sensacionalismo bom, positivo, igual o estresse agora. Existe estresse positivo. A gente fez um programa inteiro sobre isso. Até, olha, não sabia que tinha sensacionalismo novo, positivo. existe. Vamos discutir sobre Positivo, existe. Vamos fazer isso gerar uma pauta. É um jeitinho, porque um exemplo você fala assim, ó, estresse, existe o estresse positivo. Mas é só para dar aquele gás, assim, né? Então, às vezes, é para dar aquele gás. Esse sensacionalismo aqui também foi só para dar aquele gás. Agora, se nós vamos para uma dinâmica, eu ou você, para o ímpar? E eu sempre... Vai, vamos para ver se eu ganho. Quero ímpar. Quer ímpar, 1, 2, 3 e já. Ganhou, você. Convide. Gente, eu sempre perco. Flexibilidade. Vamos lá. Perdeu. Agora vai você. Desculpa, Convide Cristiano. o nosso Eduardo para lá, vou ficar de olho aqui. Vou brilhar aqui ao lado do Eduardo. O Eduardo é só conduzir, que esse aí é mestre. Gente, essa dinâmica tá sensacional. Olha como tá linda. Essa equipe de produção da dinâmica é demais, né não? É demais. Só porque eu faço parte, né, gente? Por onde a gente começa? Aqui a nossa dinâmica, a ideia, gente, é sobre despertar a versatilidade que há em você. Então, vou começar por aqui pelo começo. Cris, eu acho que é melhor você me ajudar, Você quer ficar? né? Eu vou te ajudar agora. Porque a plaquinha... Tudo bem, a plaquinha já é intuitiva aqui. Não, é porque tem que tirar com as duas mãos, eu tô com medo de tirar com uma e estragar, né? Não, mas tá no Se eu seguro estragar aqui. isso aqui, o Israel me mata. Vamos lá. Silencie o medo do novo. Gente, é fácil falar. Não tenha medo do novo. Mas eu conheço algumas pessoas que elas sofrem, e sofrem muito. Às vezes elas até gostariam de estar em outro lugar, fazendo outra coisa, mas só de pensar naquele novo, gera todo um processo de ansiedade. Como que faz para silenciar isso? Primeiro separar o novo de novidade, né? A gente às vezes confunde um com o outro. Então, por exemplo, se eu vou sempre naquela padaria que eu adoro, né? Mas eu sempre vou nela. Então, eu quero uma novidade. Se eu vou num lugar novo, completamente novo, que eu nunca vivi na minha vida, eu quero de sempre, tá? Nosso cérebro tem esse balanço do novo e novidade. Mas vamos lembrar um pouquinho da história da criança, né? Uma criança de 5 anos, quando ela chega para os 6 anos, ela enfrenta um mundo completamente novo de novo. Ela está crescendo. Com 7 anos, com 8 anos, com 10, com 15, com 20, nós adultos da mesma maneira. A gente está o tempo inteiro enfrentando o novo, é que a gente não percebe. É que o novo, efetivamente, ele faz parte dessa neuroplasticidade que eu falei agora há pouco. É muito fundamental. Então, agarrar o novo, na verdade, é o que nos faz vivo. Então, eu faço mentoria com alguns executivos para o Brasil, né? Recentemente, uma pessoa falou, Edu, eu quero mudar de posição, cheguei na gerência mais alta da minha empresa, eu tive um convite, vou para outra empresa agora, e eu estou sentindo friozinho na barriga, borboletas na barriga, eu estou morrendo de medo. E o que é isso, Edu? Eu falei, o nome disso é o novo e o nome disso é a vida. A gente, quando perde a questão da novidade, a gente entra num processo que você para, então, de ser desafiado e você, então, entende que aquilo foi a chegada e acabou. O seu cérebro entende que aquilo chegou. Então, o novo é sentido de continuidade. Então, na verdade, em vez de silenciar o medo do novo, agarre o novo, sem sentir esse medo. Você pode sentir até um medo, mas é um medo que vai paralisar inicialmente e depois te impulsiona. O medo é uma energia muito boa, viu, gente? O medo, a raiva são energias que te impulsionam, tá? Mas você acha que tem algum problema, Eduardo, se a pessoa está tudo bem onde ela está, fazendo o que ela está fazendo e ela quer fazer aquilo o resto da vida? Está tudo bem também? Está tudo bem, não há problema algum, só que ela vai entendendo com o tempo que vai se perdendo o desafio daquilo. Então ela tem que estar o tempo inteiro medindo se realmente aquilo para ela está deixando ela se tornar maior, né? Porque nós, seres humanos, somos projetados, como eu falei para você, até o final dos nossos tempos, a sempre estar em aprendizado. Sempre estar em aprendizado, sempre modificando. Então vai chegar um momento que você acha que aquilo encerrou para você, porque na verdade você está crescendo em outras áreas. Pode ser que no ambiente profissional, ok, você já chegou num ponto alto, mas agora você tem que desenvolver, por exemplo, na vida amorosa, você tem que desenvolver na vida familiar. Então você está sempre crescendo, sempre avançando. Então o novo é sinônimo de colocar você em ambientes que você vai ser desafiado, né? E eu não sei se vocês já viveram isso, mas é muito interessante quando você enfrenta o novo e ultrapassa,
a recompensa mental, a recompensa é muito interessante. Muito. Então, né? E dá força para seguir, né? Exatamente. Para mais desafios. Apresente soluções. O que seria isso? Nós seres humanos temos uma mentalidade de início, meio e fim com as coisas. Nosso cérebro adora o final porque ele descansa, né? Então a gente adora uma sexta-feira, a gente adora 11 horas da noite, a gente adora o final do dia de trabalho, adora dezembro, a gente adora o final. E nesse momento o cérebro descansa. E apresentar soluções é quando você faz o início, meio e não mais o fim. É início, meio e início. Por que é início, meio e início? Porque você agora já está pensando como solucionar para frente o tempo todo. O final parece que você então acabou alguma coisa e aquilo fecha, né? Eu vou pedir para você rapidinho, porque eu acho que a gente conseguiu agora a Conseguiu? conexão com a Érica. Vamos voltar depois sobre essa coisa que eu achei super interessante. Cris, é com você aí. Vamos ver se a gente consegue falar com ela? Maravilha! Estamos aqui, ó, prontinhos. Não falei para você. Não, é um sensacionalismo positivo, digamos assim. Já a gente vai ter um novo dicionário que está sendo construído conforme o tempo. Gente, a gente está trocando a roda com o carro em movimento. É o que aconteceu com a pandemia. Esse novo normal agora já tem que... O próprio normal já tem que mudar. Porque a gente não gosta de normalidade. Aqui é assim, vamos lá. E quem está conosco na TV? A Érica Guarnieri, mentora querida, uma das risadas mais espetaculares que já teve aqui no nosso programa. Bom demais. E aí, Érica, a gente está tentando falar com você, mas parece que a internet não quer deixar. Ela está com ciúme do seu sorriso. Boa tarde. Eu não sei o que está acontecendo. Essa internet está travando algo contra a gente, mas não vai vencer. Não vai. Amém. Eu digo para você, a internet pode quadricular. Ela pode embaçar, mas não vai atrapalhar o brilho dessa entrevista. É bom demais. Tá pixar. Ó, pausou. Olha que bonito. Ela quis pegar a Érica. E olha o sorriso dela aqui. Ó. A internet querendo derrubar a Érica e mesmo assim ela consegue. Olha o espetáculo que ela tá. Vai dar tudo certo. Érica, não tá fácil a internet, hein? Vou tentar. Agora, quero te fazer uma pergunta, hein? Qual a importância da flexibilidade nessa questão toda de empreender, Érica? E a gente está falando de um cenário agora que, se não for flexível, o que será de todo mundo, né? Vamos conseguir. Dormiu. Vamos fazer o seguinte. Já a gente volta. A internet está querendo fazer ela abrir a boca. Daqui a pouco ela dormiu, mas já. Érica, tadinha aqui, ó. Todo mundo precisa de um descanso. Flexibilidade. Tem gente que fala assim, meu dia não está rendendo, mas a tua noite não rendeu. Sono REM, profundidade no sono também. Essa quer ser o quê? Generalista no sono não pode. Tem que dormir profundamente. Vamos fazer o seguinte, um breve intervalo e a gente volta já. Essa internet vai ver aqui, ó. Estamos de olho, segura aí. Entre Família tá de volta. Infelizmente, a gente não conseguiu a conexão com a Érica. Quem estava assistindo o bloco anterior, a gente tentou a conexão, mas infelizmente não deu e a gente não vai poder ter a entrevista com ela. Mas na próxima segunda-feira, dia 13 de setembro, vai estrear o quadro dela aqui falando sobre empreendedorismo feminino. Então, essas dúvidas que a gente ia tirar com ela aqui, você vai ver a partir de segunda-feira. E daí, toda segunda-feira, um quadro novo para falar sobre esse assunto muito legal. Então, ela vai poder orientar e falar bastante coisa para nós mulheres, né? Que somos tão versáteis, que fazemos tantas coisas. E aí, como é que fica essa vida louca de pluripotencial associada ao empreendedorismo? Será que é possível? Você vai descobrir dia 13 de setembro. E agora vamos retomar a nossa dinâmica. A gente estava falando aqui sobre algumas coisas para destravar a sua mente, para que você seja esse profissional pluripotencial. Eu estou aqui com o Eduardo, que está me ajudando nesse assunto. Então, a gente já falou que a primeira coisa aqui, não sei se dá para mostrar, diretor de imagem, é silencie o medo do novo. E o Eduardo falou que, na verdade, esse medo ele tem que ter, você não precisa silenciar, o medo faz parte, mas que você deve ousar. E aí a gente está aqui sobre apresentar soluções. Eduardo, você estava falando que a gente gosta muito do início, meio e fim, porque a gente descansa o nosso cérebro. Exatamente. Cumprir minha tarefa. Pronto. Solução 100%. A gente adora isso. Então isso não é o certo. Início, meio, início, como é que é isso? Início, meio e fim, o nosso cérebro ele tem essa mania de fazer esse movimento para descansar, porque nós gastamos energia, né? As ligações sinápticas nos fazem gastar energia. Então o cérebro adora o início, meio e fim, porque ele para e aí descansa. O grande ponto legal é que nós somos condicionados na vida da gente que as soluções têm que ser completas. E, na verdade, as soluções podem ser não tão completas assim. Por exemplo, tem uma terminação que se usa muito no mundo corporativo, que é o MPV, Mínimo Produto Viável. Então, conseguir resolver alguma coisa, está excelente, isso já é uma solução. É que na nossa mente foi projetado que a solução tem que ser início, meio e fim, até resolver toda ela, sabe? Resolver tudo aquilo que eu tinha que resolver. Então, a solução a gente pensa em completo, ser completo.
E, na verdade, a solução pode ser, todos os dias, você melhorar um pouquinho. Então, voltando um pouquinho com relação ao medo do novo e ligando já para soluções, se todo dia você melhora um pouquinho, você se torna menos assustado com aquilo que era novo inicialmente, aquilo que era novo deixa de ser tão novo assim, e você começa a ter soluções menorzinhas. Então, todos os dias eu brinco soluçõezinhas de R$3 que eu brinco, né? Então, todos os dias você pode ter soluçõezinhas pequenininhas, mínimo produto viável. Então, o que é uma solução? Foi condicionado, tem que resolver tudo? Não. Você pode resolver o que deu para resolver hoje e foi pouquinho. E já foi bom? Já foi bom que você resolveu alguma coisa. Então, às vezes, a gente não tem esse olhar, sabe, Su? A gente pensa que tem que resolver tudo e que eu tenho que enfrentar o novo e o novo se tornar velho para mim. Não, não. O novo sempre pode se tornar um pouquinho menos novo no dia seguinte, um pouquinho menos novo no dia seguinte de novo, e eu consegui colocar um pouquinho de solução para que isso ficasse melhor. Então, um pouco mais tranquilo com você mesmo, sabe? Nós somos muito exigentes conosco, né? Agora, Eduardo, a gente está falando aqui, né? Você trabalha com desenvolvimento de pessoas e tal. Sempre tem aquele funcionário que chega e apresenta, olha só, tem esse problema, e joga o problema. Sim. E tem aquele outro que vem, olha, tinha esse problema, mas já fiz isso e isso, consegui resolver, está resolvido, ou então assim, falta só 20% e eu já te entrego tudo pronto. Sim. Essa dica aqui sobre apresentar soluções vale para esse momento? Sim, vale para esse momento. É muito comum quando você são 3 tipos de profissionais, né? Profissional júnior, que é o profissional iniciante numa posição, na profissão, na carreira. Ele precisa de muito comando e controle. Ele não tem muita autonomia, porque ele é iniciante. Certo. Então, ele requer que você comande e controle o tempo inteiro. Tem um profissional que é pleno, que ele já é um pouquinho mais maduro na posição. Então, ele tem que ter um pouquinho de comando e controle e um pouquinho de autonomia. E tem um profissional que é sênior, que ele odeia ter comando e controle, ele só quer ter autonomia. Então, nesse momento, quando você fala, me apresenta uma solução, se ele for um júnior, um profissional iniciante, Não vai dar conta. aquilo para ele vai ser assustador, né? Ele precisa da sua ajuda para chegar a soluções. É muito importante entender isso. Se você chegar num profissional pleno e falar assim, me traga algumas soluções, ele vai trazer alguma coisa que ainda não é muito sólida e ele pode precisar da sua ajuda. Então, de novo, né, o júnior é muito comando e controle, Sim. zero autonomia. O pleno é médio comando e controle, média autonomia. E o sênior é muita autonomia. Agora, você chega num sênior, Su, e fala, olha, eu preciso da resolução disso para amanhã. Como ele é sênior, ele é o pluripotencial. Ele vai fazer acontecer aquilo da maneira mais fundamental que ele pode trazer. E se ele for generalista, ele traz aquilo resolvido, mas não com profundidade. Se ele for pluripotencial, ele traz aquilo com os porquês todos, né? A gente chama o nome disso de projeto. Quando eu resolvo com soluções mais profundas, o nome disso é projeto. Muito E eu acho que a gente também tem que, igual você falou, a gente é exigente com a gente mesmo, a gente tem que entender o nosso tempo. A gente precisa passar pelos processos para ganhar essa maturidade. Sim. Vamos ao próximo. Adoro tirar isso aqui, revelar as coisas. Consuma conteúdos fora da sua zona de conforto. Sim, é aquilo que eu falava agora há pouco, né? Poxa vida, por que a gente não aprendeu ainda a tocar um instrumento musical, fazer um tipo de dança diferente, primeiros socorros, mexer com mecânica de caminhão? Por que a gente não aprendeu isso ainda? Mas eu sou da área de biologia. Mas totalmente Completamente diferente, porque quem diz que seu mesmo cérebro... aquilo você não vai usar aquilo no seu trabalho. Mas veja que interessante, quando você abre um campo novo, né, uma cognitude nova, uma sinapse nova, um caminho cerebral novo, seu cérebro ele não perde tudo aquilo que você já tinha aprendido. Não Então, acredito. Por que você, de repente, escolheu biologia e seguiu a vida inteira fazendo biologia? Por que você não aprendeu sobre mecânica de caminhão? Por que você não faz uma dança, não toca um instrumento? Por que você não fez uma degustação de vinhos? Por que a gente para nisso, né? Porque em algum momento, Su, foi dito para nós, no mundo acadêmico, que você escolhe a profissão, é aquela que você mais sabe fazer ou tem dom, e segue, se aprofunda e vai trabalhar naquela profissão. Mas por que você abdicou de todas as outras 45? Gente, o Eduardo ele é especialista em neurociência, então repete para mim essa coisa do cérebro. Quando você faz uma coisa totalmente diferente do que você está acostumado a fazer... Você cria caminhos sinápticos novos, né? O nosso cérebro ele trabalha com pulsões, então as sinapses acontecem com uma pulsão elétrica ali. E o cérebro adora economizar energia, ele precisa economizar energia para te deixar vivo e se protegendo de situações de emergência, inclusive. Então ele não gosta de gastar energia, ele gosta de fazer hábitos, né? Quando você pega na psicanálise... Eu, principalmente. Na psicanálise, nós temos uma passagem muito legal que eu gosto de trazer, que é assim, nós somos seres de útero, né? Que são seres de útero. Por 9 meses, nós ficamos na barriguinha da nossa mãe ali recebendo carinho, conforto, alimento, proteção, fala da mãe, fala do pai, e dentro do invólucro. Carinho, conforto, alimento, proteção, fala da mãe, dentro do invólucro. Carinho, conforto, alimento, proteção, fala da mãe, fala do pai, dentro do invólucro. Aí a gente nasce. O cérebro acostumou com aquilo, ele queria carinho, conforto, alimento, proteção, fala da mãe, fala do pai, e o invólucro o tempo todo. O novo invólucro é a nossa casa, a nossa empresa, a nossa família, a nossa empresa que é matriz, né, de mãe. Ali é o novo invólucro. E a gente hoje é esse bebezinho que saiu de lá. Ele quer de novo carinho, conforto, alimento, proteção, fala da mãe, fala do pai. Ele quer ficar na zona de conforto dele, ele quer ficar no útero materno. Então tudo, presta atenção, carro, casa, sua empresa, são úterozinhos.
São movimentos de úteros. E ali dentro você quer carinho, conforto, alimento, proteção, fala da mãe, fala do pai. Né? Você quer não gastar energia. Pois é, mas isso não é possível, porque o mundo inteiro não tem essa proteção uterina, entende? Então você vai gastar energia, você vai sair da zona de conforto. Nossa, eu tô chocada. Cristiano, vou fazer aula de artesanato, hein? Olha aí. Porque não tem habilidade nenhuma, eu preciso acionar as minhas Sabe o que é mais sinapses. legal, Su? Quando você voltar da aula de artesanato, para a tua atuação como jornalista, você volta com novos insights, né? Novas visões do mundo, né? Novas percepções, que é o interacionismo e contextualismo de Uri Bronfenbrenner. Você interage com alguma coisa que não era parecido com você não tem mais como você voltar igual para aquilo que você estava. Gente, vocês não fazem ideia do quanto eu tô chocada com isso. E eu não tenho a menor habilidade para essas coisas manuais. Quem sabe, hein? Quem sabe tá aí. Sim. Vamos lá, diretora, vamos. Aprenda com colegas de trabalho. Empírico? Como seria essa... Porque, veja, sempre que você se relaciona com alguém que está trabalhando com você, se aquela pessoa está do seu lado trabalhando, ela faz funções diferentes das tuas, né? Certo. Então, você pode, por exemplo, fazer esse equilíbrio, que a gente fala do interacionismo, né? Nas empresas se faz muito job rotation, rotação de trabalho. Você pode também fazer a questão de você trabalhar lado a lado com aquela pessoa para entender, por exemplo, ela vem antes da sua linha ou ela vem depois da sua linha. Então, quando eu entendo quem está junto com você, eu consigo entender, por exemplo, gaps, desvios, velocidades diferentes, por que ele me pede aquilo, por que eu tenho que entregar aquilo. Então, aprender com colegas de trabalho é sempre fundamental. Cara, por isso. Surreal. Ana Isabel, um beijo. Tenho aprendido muito com essa garota, que ela é assim, ó, ela é jovem, né? E aí ela é rapidinha, e aí ela me bota no ritmo e aí tudo dá certo. Pesquise o mercado. Sim. Isso é muito importante, fundamental, essencial. Sim. O mercado é o grande juiz, né? Tudo que a gente faz, as empresas fazem, na verdade é para atender alguém que quer comprar de você. Então, o mercado é muito importante. Ele é o juiz, ele que vai decidir o que você tem para entregar funciona. Então, você pode ter até um bom líder, um bom gestor, um bom produto, uma boa empresa e entrega esse produto para o mercado. Se o mercado não consumir, não funciona. Então, o mercado é que manda no jogo. Então, na verdade, nós não somos... quem compra é quem manda no jogo. Quem compra é o mercado. O mercado é que adere. Então, eu tenho que entender o que o mercado quer. Tendências que não aconteceram ainda, perguntar para o mercado o que ele está querendo. E o mercado você pode chamar de público final, o usuário final, end user, né? Você pode chamar também do público-alvo, persona no mundo digital. Você tem que perguntar o que ele quer, porque você tem muita coisa para oferecer. Né? Então, para você entender o que o mercado quer, você tem que perguntar. E você acha que a gente deveria fazer uma autoanálise, assim, perguntar, e eu? Será que eu me enquadro? Será que é aqui mesmo que eu deveria? Será que eu tenho essa capacidade mesmo? Porque ou a pessoa tem baixa autoestima e aí ela não acredita nela mesma, ou às vezes a gente vai confiando demais na gente e não faz essa autoanálise, né? Para saber se a gente está no lugar que deveria estar. Sim, eu acho que é sempre a grande competição, Su, é a gente com a gente mesmo, sabe? É a história que eu falo muito da prova, do aluno, né? Uhum. Se você tirou 9,5 na prova, para quem que você perdeu aquele meio ponto? Para você mesmo. E sempre foi assim, na verdade. A gente tem essa mania de fazer essa comparação em sociedade, né? De comparar os outros. Mas se você não sabe a história na totalidade de todo mundo, você não sabe as histórias de todos na totalidade, você não tem todas as informações, como é que você compara? Você tem informação sobre você. Uhum. Né? Então, se comparar com os outros é algo muito cruel. Então, compare-se com você mesmo. Eu estou melhor hoje do que ontem, eu estou melhor hoje de novo do que ontem de novo, eu estou melhor hoje de novo do que eu estava anteriormente. Então, se você está avançando em adaptabilidade, versatilidade, crescendo, avançando, isso é o ponto mais legal. Então, você pode avançar sempre observando você mesmo. Acho que esse é o grande ponto menos cruel que você pode fazer com você. Nossa, Eduardo. Melhor hoje do que ontem. Foi fantástico. Tá top, vamos sentar. E uma coisa que eu estou entendendo é o seguinte, a gente não pode parar. Né? Sim, não pode parar. Tem que estar em constante aprendizado, em constante mudança, que se parar aí a coisa complica. Não é não, criança? Olha, até para parar tem que ter planejamento. É mesmo? É verdade. Se você para no meio da rua, e aí? Te atropelam. E assim é a vida, meu queridão. Exagerado. É verdade. É bom parar, mas com planejamento. Por semana você dá uma paradinha. Agora, quem não para é você que está participando. Que bom! O Eduardo agora... É aquela fila, se você fosse tirar uma ficha no postinho, tem aquela fichinha branca e tal, o Eduardo é ficha dourada. Uma vez por mês disputado, tem que chegar às 3 da manhã no postinho para tirar a ficha, para consultar com o Eduardo aqui. Deixa eu te falar, ele falou sobre aprender com os colegas, né? Como você é sênior aqui nessa nossa função de hoje apresentando, ser sênior não significa ser velho, tá? O que acontece agora? Ainda mais você pode ver no meu rosto. O que acontece agora? Mentira, eu fiz essa piadinha só para te chamar de sênior. Só para ficar aqui essa graça. Só para me sentir jovem. Se tem um lugar que eu me sinto jovem é aqui. Verdade. Porque com o resto da equipe eu tô... Entendeu? Eu tô lá na trave já, assim, no bico do corvo. O que eu falo para ela, Brasil? Fala nada. Vamos ao WhatsApp. Eu vou dizer uma coisa para você, hein? Você sabe que o homem, ele estagna. As mulheres depois,
Não vem com essa, é não. o rumo da Não vamos- ruga, hein? Você É o com rumo imã da e eu com ruga. a sua idade. Ó, é verdade, não sou eu que estou falando, os especialistas, hein? Cadê a E interação? outra, mas na minha mão o imã não cai. Bom, vamos lá. Participação chegando a Elisa aqui. Qual a importância do LinkedIn nesse crescimento da carreira profissional? Quais os cuidados a ter que utilizar as redes sociais para se promover? Gente, eu não tenho LinkedIn. Olha, eu tenho Você tem eu tenho LinkedIn? LinkedIn lá, mas não atualizo, não. Ah, não eu adianta devia nada, participar. ué. Porque hoje é a linguagem corporativa, é a linguagem da conexão. Ô, Hoje é o teu currículo vitae. Não é o tem Instagram? mais. Ô, Eduardo, tem algum problema não ter LinkedIn? O LinkedIn é uma grande vitrine, né? Na verdade, é a maior rede social profissional. Então, ali, se eu não me engano, acho que está em torno de 400 milhões, 40 milhões. Eu não me recordo agora qual é o número correto. Dá trabalho É procurar muita o povo lá, hein? gente, é muita gente ativa. E ali você, como profissional, você tem o seu currículo disponível, né? O LinkedIn é um pouco diferente das redes sociais que nós temos aí com o Face e Instagram, por exemplo, que é uma rede mais franca, mais aberta. O LinkedIn é uma rede mais densa, porque os assuntos são mais densos, né? E o LinkedIn, quando você coloca as informações, lá elas ficam, você não precisa movimentar. Só atualizar se você fez uma coisa a mais ou, enfim. Você tem vários movimentos ali dentro, né? Primeiro que a conversa acontece muito mais em bastidores. Você entra nas mensagens privadas e você consegue conversar com as pessoas e puxar assuntos referentes. Esse é um modelo. Outro modelo é participar de chats e fóruns, também é muito bacana. Mas antes disso, aumentar a sua rede tem a ver com você buscar pessoas que têm a ver com o seu círculo profissional, né? Então, se você está na área de comunicação, buscar todo mundo que está na área de comunicação, de empresas semelhantes, para a própria empresa, ampliar a sua base. Porque o que é legal de rede social é que as pessoas que te enxergam são as que estão dentro da sua rede. Se sua rede é pequena, você não é muito visto. Então, tem que ampliar a sua rede. Então, quem vai vir seguir você? Quem conversa com o mesmo planeta que você é. Então, se você é jornalista, você está dentro daquele inserido daquele planeta. Então, tem que encher a base primeiro, depois interagir individualmente com as pessoas, né? Mas não Isso necessariamente você tá buscar falando emprego, viu? É que, do na verdade, LinkedIn. ele é Tudo- uma rede tudo- social. Ah, é? Ele é uma rede social. rede social. que era Agora, mais você um- pode usar ele só como uma vitrine estática, Sim. Ok. um módulo Ou 1. você pode se Ou movimentar você por lá. pode interagir nessas demandas que ele colocou. Sim. E a pergunta é, eu preciso estar movimentando esses chats? Aí a pergunta é, isso vai aumentar o meu link. Automaticamente, quanto mais eu gerir essa rede como rede, eu vou ter conexões. E tendo conexões, eu aumento a minha visto. visibilidade, né? O algoritmo é um robozinho que fala assim, poxa, o que a Su escreve é sempre muito interessante. Deixa eu jogar ela para mais pessoas visualizarem. Então, você aumenta a sua percepção ali também. Porque a rede tem interesse que aquilo seja atraente para quem está entrando, entende? Então, se você produz conteúdo, se o Cris produz conteúdo, e é um conteúdo que da sua base, eles 10 mil, 15 mil, 5 mil, gostaram, muita gente gostou percentualmente, ele entende que aquilo é bom. E ele espalha mais. Aí você aumenta a sua base, ele quer produtor Que é a de mesma conteúdo. regra, por exemplo, do Instagram. Mesma regra no Instagram, no Facebook. Mas E o Instagram, a gente chama que é mais fotográfico, né? Mais É estético uma vitrine. e mais jovial, né? O Facebook é o velho e bom e-mail lá atrás, se você lembrar do e-mail, né? Que vinha então com texto e imagem, né? Então pega um público um pouquinho mais velho e ali as coisas são mais francas, tá? Você usa um pouquinho as lateralidades ali com os directs e tal. Mas no caso do LinkedIn, que é a rede profissional, ele é uma rede mais qualitativa, né? E você tem o Ele- frenético Mas- TikTok que eu não consigo mexer. Ah, Eu fico ansioso. altamente interação, né? Aí você vê o meu filho com tranquilidade, Gente, o mas eu TikTok é uma coisa não absurda. consigo. não tipo, consigo dominar também. Não, eu dominar até domino, mas assim, aquele conteúdo que É que a gente é mais lento. não é lento, é que tipo assim, é de uma velocidade de coisas que... É porque a gente é mais É lento, isso aí, pronto. A gente é mais lento. Pronto. Mas o Instagram, por exemplo, ele serve como uma vitrine também, Sim. né? É um currículo, um portfólio. Aí você acaba sendo avaliado pelo seu comportamento social, talvez até fora do ambiente profissional, inclusive, muitas vezes, né? Porque as pessoas, os recrutadores, por exemplo, vão checar você, te acharam no LinkedIn, mas vão fazer uma conferência no Instagram, como é que você tem hábitos pessoais, que você faz aos finais de semana, para ver o quanto o teu comportamento combina com aquele emprego que está vindo ali. Então, E a gente também pode compartilhar coisa do trabalho lá, né? Para as Pode pessoas também, pode observarem o que a gente tem feito, né? pode também. Então, são redes que nos deixam à vista, né? Então, acho que... e esse é um ponto muito importante quando a gente volta no pluripotencial. Por exemplo, as vagas de emprego, às vezes não tem o nome da vaga que você está hoje aqui utilizando o seu nome. Então, eu sou um gestor de desenvolvimento de conteúdo. Nessa empresa, esse é o nome da posição. Na outra empresa, esse é um outro nome. Então, só essa mudança do nome da posição que também requer um novo escopo, às vezes a gente não está olhando também. Então, se você também se fecha só naquele seu pedaço, você também não consegue ter versatilidade. Então, mas as empresas, quando elas vão olhar lá no LinkedIn, né? Se você tem depoimentos, o que mais você tem capacidade de fazer, o que você já fez e não fez mais. Então, formações que você fez, que você nem imaginava que ia precisar, você tem ela guardadinha na manga ali. Ai, gente, é muito legal isso, porque eu vou contar um segredinho aqui de produção, pode?
quando a gente vai convidar alguém para vir aqui a primeira vez, a gente usa essa estratégia de ir lá, principalmente no Instagram e YouTube, se a pessoa tiver. Porque a gente quer observar como a pessoa fala, o que ela defende, né? Pessoal. Se tem a ver com o que a gente quer conversar. E principalmente a performance dela lá. Já que a gente está falando de TV, né? Sim, verdade. Então, eu acho fantástico esse lance do Instagram, porque a gente consegue captar lá o que a gente precisa aqui para as nossas fontes. Fica aí a dica. E o Edu já foi filtrado, hein? Edu já Foi. olharam, já o Instagram, LinkedIn. Chegou aqui já vacinado. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um breve intervalo. Eu sei que você quer tirar a ficha dourada. Eu sei. O Edu está aqui. Depois do intervalo é a sua vez, tá? Um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui, hein, gente? Tem que ter versatilidade. Se você soubesse o que rola aqui no intervalo, é igual família. Nós nos sentimos tão à vontade de ter um cantinho no seu coração. O povo está conversando. Su, chama o povo para conversar aí. A pessoa tem participação. Vamos lá, gente. Se vocês têm alguma dúvida ainda sobre carreira, o momento é agora que o programa está acabando. Então, mande a sua dúvida, tá aqui o QR Code, o nosso contato, mande a sua pergunta para a gente fazer aqui para o Eduardo. E agora, senhor Sênio, o que acontece? Vamos lá, agora o povo fala. Vamos lá, você na tela aqui, ficha dourada aqui. Né? Vamos Anônimo. Lá. Anônimo. Olha, o que será? Fale, Su. Vocês falaram sobre ser júnior, pleno e sênior. Olha, estão prestando atenção. E eu percebi que sou um profissional sênior. Só que ainda recebo como júnior. Não houve progressão de carreira. Como saber o momento e a forma certa de pedir esse aumento? Opa, essa é a pergunta que vale 1 milhão. Veja que interessante. Ser percebido sênior, acho que é o grande ponto que ele se declarou anônimo ali, né? O grande ponto que você precisa fazer, que é ser percebido sênior. E o sênior é a autonomia pura. Se você anda sozinho, não precisa de ninguém te gerenciando, cuidando de coisas às vezes que são básicas, né? Cumprimento de prazos, entrega de resultados, cumprimento de horários, cumprimento daquilo que se esperava de você, isso é muito básico. Não se precisa falar para você sobre isso, você tem autonomia e você se arrisca, entrega projetos, você realmente é um sênior. Ok. Agora você pode estar 10 anos na empresa e você confunde isso com senioridade, não necessariamente. Você pode continuar tendo posturas de precisa de comando e controle. Então, se você ainda não conseguiu andar sozinho, você pode ter 10, 15 anos na empresa. Você ainda não tem autonomia, porque não foi dado para você e você não conquistou, tá? São dois movimentos interessantes. Mas você acha que quando a pessoa percebe, o chefe, o gerente, percebe que você é sênior, incapacidade, não de tempo, ele automaticamente vem e fala, ok, vou te dar um aumento? Eu acho que isso tudo tem que ser construído, né? Então, assim, quando você conquista algo muito importante, você pode chamá-lo para conversar e falar, olha, eu acho que pelo tempo que eu estou aqui, por tudo que eu estou entregando, pela autonomia e confiança que você tem em mim, eu gostaria que a gente pudesse repensar, não precisa de uma vez só, mas uma grade de carreira salarial. Não sei se diretamente com ele, se for uma empresa de maior porte, tem plano de carreira sobre isso, tem avaliação de desempenho. Mas geralmente se o profissional está entregando muito, tem performance alta, ele pode se aproximar do gestor e falar, olha, eu gostaria de ser observado para ter uma remuneração diferenciada. Podemos fazer um planejamento disso? Porque se pensa, nossa, mês que vem vou ter que botar um aumento nessa pessoa. De jeito nenhum. Às vezes as promoções são feitas de maneira gradual, você pode fazer assim em 12 meses e tal. Mas você há de convir comigo e tem muito a ver também com a forma com que você... É que ela está fazendo todas as perguntas. Tu não larga. Ela fez uma dinâmica e está metralhando todas as perguntas. Tem que olhar para o lado. Versatilidade. Tem que estar sempre em cima agora. Querido, solta o microfone um pouco. Segura. Vamos lá, pode falar. Foi só para mostrar assim, que dá um background para trazer ela para o sênior. Tem que estar sempre em cima. Gente, lá em Goiás, assim, ó, a gente tem costume de tocar a pessoa, né? Tipo, por favor, né? Pandemia, já lavou a mão? Já, ixi, Então, tá super, Pode tá quase continuar, estou cascando já. supervisionando. Vai. Não, você há de convir comigo, Eduardo, que às vezes acontece um pouco assim da empresa fingir uma demência, né? Ela sabe que o cara é bom, tá ali, mas o cara não disse nada, ninguém disse, e aí ela finge uma demência e aí tem que ser a nossa iniciativa. Sim, ser bem remunerado, tem vários tipos de salário. Salário emocional, né, que você tem respeitado, tem desafio, e ser remunerado financeiramente. Então, são dois tipos de remuneração. Mas ser bem remunerado é obrigação dos dois lados, né? Então, a empresa tem que estar cuidando disso e você tem que estar cuidando que a carreira é sua. Então, você também tem que sinalizar se aquilo não está funcionando para você. Esse é o primeiro ponto, né? Não é feio, não é antiético, não, de jeito nenhum. ultrajante. É a maneira como você chega dizendo, olha, diante de tudo que eu estou entregando, para mim funcionaria melhor se fosse nesse formato e não nesse. Como é que a gente pode fazer isso juntos? De maneira construtiva, construtivista, em 10, 12 meses, em 6 meses. Como é que isso é para o planejamento orçamentário da empresa também? A empresa legal. pode sinalizar para você, olha, eu não tenho interesse, a gente não vai conseguir mexer com você nesses próximos 12 meses. Aí cabe você também fazer um olhar lateral, aí voltamos na história do LinkedIn. Cabe você também olhar para o mercado e brincar um pouco com o mercado. Porque pode ser quando você vai lá no mercado, você está ganhando bem e você nem sabia.
E outra, isso que eu achei legal, sabe o que acontece também? Fala, Cris. Você fala. entra numa empresa, sabe como ela se porta e exige algo que não existe. Então, se você está num sistema e vê, a empresa ela tem salário fixo, independentemente da raridade. Eu sei disso já. Só eu me propus, eu busco algo, estou sempre fantasiando. Aqui, tipo, naquela ideologia de empresa, é aquilo ali. Como exemplo, existem empresas que têm um salário fixo, quando você melhora, você troca de cargo. Você está disposta a crescer dessa forma? Então, um exemplo, às vezes a gente vive dentro de um sistema, sabendo como ele funciona, e exige coisas que nunca vão existir. Aí você vai viver um ciclo de frustração. Então, um exemplo, quando você vai entrar, você já tem que fazer um overview, qual é o plano de crescimento que tem. Cresce assim, eu estou disposto a crescer dessa forma? Eu vou ter que deixar o que eu gosto para crescer. É a forma que tem na empresa. Então, nesse sentido, você tem que ver se você vai conseguir viver com esse quesito, porque a vida passa voando, ou se você vai chegar no mercado. E aí o que acontece? Eu tenho que avaliar os prós e os contras. Apesar de crescer dessa forma, o que eu tenho aqui que eu não tenho lá? Então, olha, a vida vai ser escolha, sempre que você vai ter que colocar na mesa. E você vai ter que viver bem com o que você escolheu. Tipo, senão você fica frustrado o resto da vida. E o caminho até chegar onde você quer é onde você passa mais tempo. Entendeu? Aí é uma soma de vida, né, Edu? Exatamente. A relação da empresa para você, veja, se você é muito valioso para a empresa, você entrega muito, quando você tocar no assunto de remuneração, vai ser visto como nada mais do que justo, tá? E a gente chama de reconhecimento, já era conhecido, foi reconhecido, que é a promoção. Então eu brinco muito assim, você pode assumir posições mais altas antes de receber as estrelinhas. Então primeiro você tem que assumir posições, dizer que você é capaz daquilo, que é versatilidade, tudo que a gente está falando aqui hoje, pluripotencial, e aí depois você recebe as estrelinhas. É muito importante entender, porque assim, quando você vai brincar com o mercado, às vezes você acha, estou sendo injustiçado na minha empresa, poderia estar ganhando mais, aí vai brincar com o mercado, vai para o LinkedIn, tenta brincar um pouquinho com entrevistas, aí você tem duas possibilidades no mercado, ou você olha e vê que realmente está sendo injustiçado mesmo, né, porque você poderia estar ganhando muito mais mesmo aí fora, concorrer a vagas diferentes, ou você vai no mercado e você entende que você está muito bem. Está muito bem onde você está. E, na verdade, você pode ainda ficar melhor, porque você não está vendendo bem você como profissional. A gente entende que, assim, pessoal, é uma coisa muito legal de se falar, né? Vender a gente como profissional, isso é totalmente importante e interessante, sim. Porque você é um produto, você, profissional, é um produto. Não seria uma presunção, né, fazer não, isso? de jeito nenhum. As gerações mais antigas, né, os boomers, a minha geração X, ficava esperando ser reconhecida quietinha num canto trabalhando, entende? A Y e a Z nos ensinou até a X, inclusive, de que sim, eu sou valioso e deixa eu colocar isso em exposição. Mas não no sentido de pedir aumento ou pedir para ser promovido. No sentido de, olha, você acha que eu posso merecer mais por isso? Porque eu gostaria de ter mais por isso. E aí hoje o que acontece, né? Tudo tem muito acesso. Os RHs têm acesso à faixa salarial, a grades, a quanto você está ganhando de salário ou não, pelo seu tempo de casa, pela sua formação. Então, mais uma pós-graduação pode aumentar meu salário, mais um mestrado pode aumentar meu salário, ter um outro idioma, até uma vivência internacional aumenta meu salário. O que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer da minha parte, o que eu posso fazer agora contando o jogo com a empresa. Mas sempre essa combinação, de novo, Su e Cris. Sim. Essa questão, é muito importante entender que você, dos dois lados é muito importante, a empresa e você cuidam da sua carreira, mas mais você, muito importante isso. Eduardo, fantástico, né? Fantástico. Eu espero que tenha respondido aí a pergunta do nosso anônimo, que tenha ficado claro. E eu imagino que é a dúvida de muita gente. A gente recebe muita interação aqui e o pessoal sempre pergunta quando é esse assunto, né? Como falar, como pedir aumento e tal. Eduardo, muito, muito, muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, sempre um prazer, sempre à disposição de vocês. Olha só, a gente já está divulgando aqui as suas redes sociais. E aí, se alguém tiver dúvida, você já sabe, né? Vai te procurar lá para entrar em contato. Também para você acompanhar um pouquinho do trabalho do Eduardo. Sim, nós somos o Grupo Interfira, somos uma empresa de treinamento, desenvolvimento e marketing digital. Trabalhamos integrados, inclusive, para poder fazer as melhores soluções para as empresas que nos procuram. Muito bem. Edu, brigadão mesmo, é sempre uma aula ter você aqui. Volte mais vezes. Você de casa, ó, dá um pulinho lá, direct no Edu. Ó, tive lá, tinha uma dúvida, eu quero ter minha ficha dourada. E deixa a assessoria dele se virar que vai chegar no Edu, vai dar tudo certo. Agora é o seguinte, quem tem ficha dourada aqui no programa, mesmo quando ele não vem, ele vem. Quem? Ele vem. É a nossa estrelinha. É a nossa estrela dourada aqui, o nosso superte de ouro. Pastor Batistotti, com aquele recado especial da Bíblia. Muito boa tarde, pastor. Ei, Cris, Suzaene, olha, a competição aí não foi fácil hoje, hein, Edu? Suzaene, Cris, ainda bem que ela respeitou o sênior.
Ainda bem. Não, e outra, Parabéns, dificuldade eu não Jesus. conseguia falar. 10 perguntas atrás da outra. Eu não existia. Eu percebi. estava a fim de levantar. Que né? audácia! não é Nossa, fácil. que coisa feia! Ela não olha para o lado, mas tudo bem, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aos poucos a gente vai lidando. Mas, pastor, agora, né, só precisa de um coração aberto, né, para a gente poder abrir essa Bíblia especial e poder ver essa versatilidade que tem nesses versículos, que é uma palavra viva, né? Verdade. Eu quero relembrar o que está escrito em Mateus, o capítulo 25, a partir do verso 14. Essa sequência aqui, em realidade, o contexto são parábolas após os sinais da volta de Jesus e os sinais da destruição de Jerusalém. Então, só para te dar o contexto, tá? Porque eu vou fazer uma outra aplicação. E essas parábolas têm o objetivo de mostrar assim, você tem que ficar atento, você tem que vigiar, mas você tem que viver. E essa parábola dos talentos é a questão do exercício da fé cristã. Ou seja, eu tenho que ter uma vida intensa, uma vida para compartilhar com os outros aquilo que eu acredito. E a parábola dos talentos, um talento se referia a um salário de 6.000 dias de um indivíduo, né? É a distribuição de habilidades que Deus dá para cada ser humano. Um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. E eles deveriam fazer com que esses talentos frutificassem, que essa habilidade crescesse. O que acontece? Quando o Senhor volta, o Senhor pergunta, e aí, e as habilidades que eu te dei? O que teve 5 multiplicou, ganhou mais 5, que teve 2 multiplicou, e o que ganhou 1 ficou com medo, teve uma visão equivocada de quem era o seu Senhor e enterrou. Não quero fazer uma aplicação espiritual que é a essência do texto, ou seja, eu tenho habilidades para ser uma bênção na vida das outras pessoas, mas eu quero usar dentro do programa de hoje. Primeiro, todo mundo tem habilidade, e são várias habilidades para serem desenvolvidas. Mesmo que tinha uma habilidade, poderia ter desenvolvido essa habilidade. A grande questão é, o que eu faço com aquilo que eu recebo? Qual é a minha disposição diante daquilo que eu estou recebendo? E a gente viu dicas aí inúmeras hoje para a gente desenvolver. E eu quero te motivar nessa tarde a desenvolver essa habilidade, a procurar profissionalmente, a buscar orientação. A gente teve várias dicas aí. Por quê? Porque nós temos habilidades para transformarmos o mundo e para fazermos um mundo melhor, mas para sermos uma bênção na vida das pessoas. E não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E eu quero hoje à tarde, Edu, Suzaene, Cris e meu querido telespectador, eu quero ser versátil, quero ser plural, né? Não importa, eu quero ser uma bênção na vida das pessoas. E a pergunta é, e você? Deseja fazer com que as suas habilidades cresçam para ser uma bênção na vida das pessoas? Obrigado, pastor. Grande abraço aí, obrigado pela parceria de sempre. Saudade mesmo, viu, pastor? Mas vamos estar junto aí, vamos estar junto. Já tá com saudade, Bênção. já. Eu sinto saudade do pastor. Que Amigão, né? bonito. Amigão, pastor. Que Pastor, é isso? você Tá sabe. sofrendo aqui, Bênção. pastor. Tá Não, essa sofrendo. Se você não caminhada- aparecer quarta-feira, esse homem não vem. Não, quarta eu estou de volta. Essa caminhadinha que a gente dá, do camarim até o estúdio, do estúdio até o camarim, olha, dá uma resenha Dá para maravilhosa. escrever um livro, Porque- hein? Dá para escrever um Dá, livro. hein? Gente, Tá. é lindo de ver Até a vocês. próxima, viu? pastor. Um abraço, fica com Deus. Você viu aí, né, Cris? E Bênção na vida um do responda outro, a hein? Ana no WhatsApp, ela falou. Dá uma respondidinha, Ó, ela mandou pro senhor lá. Bênção na vida um do outro, hein? Faz as pazes aqui Não, comigo. tô de boa, de boa. Fechou. Faz as pazes. perdoo, Inclusive, agora eu vou deixar perdoo. você chamar o Vida e Saúde agora. Vamos lá, diretora. Eu chamo em qual câmera aqui na câmera 2? Teru! Uhul! Toque, toque, tô chegando! Boa tarde, pessoal. Tudo bem por aí? Suzy, que prazer te ver aí na telinha do Entre Família. Também acabei de ouvir o pastor Cris. Hoje o Vida e Saúde vai falar sobre ciclo circadiano. Todo mundo conhece isso?
Tá todo mundo com o ciclo redondinho? Ó, Hoje eu até quero onde eu saber, sei, eu os quero adultos saber. fazem esse ciclo circadiano do sono e as crianças não. É tudo que eu sei. Ó, Hoje é um então vai ter começo. que ficar ligado no Vida e Saúde hoje para entender essas diferenças entre o ciclo da criança e o ciclo do adulto, mas o que fazer quando esse ciclo desregula é muito importante, é o que a gente vê aqui no programa de hoje. Além disso, vai ter claramente por aqui, Dr. César começa uma série falando sobre vícios. Hoje ele explica o que é um vício. E a receita está por conta desse sorvete de mousse. Quem não gosta de uma mousse? Quem não gosta de mousse de maracujá? Essa é a versão saudável que todo mundo pode aprender no Vida e Saúde aqui para os dias mais quentes que estão já chegando por aqui, né, gente? Gente, tá demais. Olha. Esse programa tá espetacular. Agora, nosso rumo aqui, com certeza, eu vou encontrar o ciclo do sorvete. Vou encontrar. Pode chegar por Ter aqui, um viu? bom programa para você. Eu tenho certeza que muita gente vai ficar ligadinho, porque, olha, todo mundo aí perdendo o sono, viu? Pois é, vamos regular essa história juntos aqui no Vida e Saúde. Até mais, um Até mais. beijo. Tudo de Tchau. bom. Agora você deve estar falando, Cris, eu também mereço ser feliz aí, Su, com esse sorvete. Eu mereço ser feliz. É o tema do programa de amanhã. Você estava falando, o que o Cris está falando? Eu criei uma cama para ela, viu? Ó, eu preparo o momento, porque para ela poder falar, eu jogo a Mas, bola amigo, para ela raquetear aqui, ó. Não, as suas piadas a gente tem que demorar um pouquinho para entender mesmo. Mas não é piada, não. Eu mereço ser feliz, é o tema de amanhã. É, não, agora eu entendi. Demorou um pouquinho. Por isso que eu te falei, né? Tem que fazer outro curso. Vai dar certo. Beijo, gente. Abraço, Tchau, hein? tchau. Quero ver o programa de amanhã. E a Su vai ter que voltar, hein, Su?